Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. O tema da mensagem de hoje é: não viva o passado. Fala com quem está do seu lado aí. Vamos pregar comigo, senão nós vamos morrer de frio aqui dentro hoje. Fala com quem está do seu lado. Não viva. Não estou ouvindo a sua voz. Não viva o passado. Você entendeu já na introdução aqui, no título da mensagem, que Deus não quer que você fique vivendo aquilo que é antigo, porque Ele já te colocou na nova fase? Já entendeu que o que Deus tem para a sua vida é o novo e não o velho? Deus tem roupas novas, novas vestes, sandálias novas. O problema é que às vezes nós estamos tão preocupados com tudo que fizemos e o quanto nós erramos, que nós estamos olhando demais para o passado e esquecendo que Deus tem para mim e para você o presente e o futuro. A palavra dele vai dizer que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez. E tudo se fez. Mas tem um problema, nós queremos nos conectar com Deus, mas não estamos dispostos a desconectar de outras coisas. E o não querer se desconectar de algumas pessoas, situações ou coisas, estão nos afastando da presença e nós não estamos percebendo. Eu não posso abandonar isso, eu não posso me desconectar daquilo. Nós usamos o seguinte termo: eu sempre estou conectado com Deus, mas nunca consigo desconectar de nada. Eu sempre caminho com Deus, mas não consigo abandonar algumas coisas. Eu sempre estou online com Deus em oração, mas não consigo orar. Sabe o que a gente não entende? Eu quero explicar aqui de um jeito lúdico que eu acho que vocês vão entender. Todo mundo tem Wi-Fi em casa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você já percebeu? Eu não sou técnico e não precisa ser para saber disso. Mas para você se conectar em uma outra rede Wi-Fi, você precisa se desconectar da que você está. Sim ou não? Então como que nós vamos nos conectar ao Pai se nós não estamos nos desconectando das coisas da terra? Como nós falamos que estamos conectados com Deus, mas não estamos nos desconectando do trabalho, de amigos que nos tiram da presença, de pessoas que falam que estão, mas não estão? Ei, Deus precisa que você se conecte com Ele, com a presença dEle. Por isso o tema de hoje é desconectados. Estamos conectados em vários Wi-Fi. Nós chegamos no shopping, conhecemos a senha. Chegamos na casa do amigo, somos tão íntimos que nós já sabemos até a senha da casa dele. Chegamos na igreja, não tem internet, está faltando porque não coloquei um crédito, né? Aí eu falo: qual que é a senha do Wi-Fi? Mas geralmente a gente não pede para Deus a senha daquilo que Ele tem para nos fazer prosperar, crescer, evoluir, mudar a nossa mentalidade. E é isso, o objetivo de hoje é que você se desconecte daquilo que é terreno e comece a se conectar com aquilo que é celestial. Então vamos para o texto base da ministração de hoje, que é ensinamento. João capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Ô gente, se eu dar umas travadas aqui, hoje o pastor tá mal, a gripe me pegou, não escapei. Então, vão comigo aqui, vão esquentar o negócio, senão não vai fluir. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira, e o meu pai é o... Todo ramo que está em mim não dá fruto. Todo ramo que está estando em mim que não dá fruto, ele corta.
E tudo que dá fruto Ele poda, para que dê. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos falado. Permaneçam em mim e eu. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, senão vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a. E vocês? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois, para encerrar, por favor, vamos de novo. Pois, se Ele está falando que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, por que que nós estamos insistindo tanto em fazer coisas sem? No versículo 1 vai dizer: Cristo é a videira e nós somos os ramos. Conjecturando aqui com as minhas faculdades mentais, para você entender, para não ficar difícil. Se Ele é a videira, quer dizer, Jesus, Deus é a fonte. E se Ele é a fonte, é Ele quem libera sobre você aquilo que você precisa. Se Ele é a fonte, e se nós estivermos nele, nós iremos dar frutos. Frutificar é um significado muito importante no meio cristão. Porque quando você frutifica, é sinal que você tem uma vida saudável e palpável na presença de Deus. E a nossa geração tem um grande defeito, e hoje nós precisamos melhorar isso em nós, através desta palavra. Queremos viver uma vida em Cristo, mas não queremos desconectar daquilo que está nos afastando dele. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. Existe uma condicional a qual eu e você não somos obrigados, mas nós temos uma escolha. Ei, se você decidir permanecer aqui, eu permanecerei com você. E você insiste em dizer para as pessoas que você está sozinho. Só que a palavra de Deus diz que Ele é o sentinela, e aquele que te guarda não dorme. Deus está com você em cada momento. E eu sou mais ousado ainda em dizer que cada um de você carrega a vida de Deus dentro de vocês. Que isso, pastor? Não tem como. Tem. Está escrito em Gênesis que Ele soprou sobre as narinas de um boneco de barro o fôlego de vida. Se Ele soprou sobre as narinas daquilo que Ele mesmo criou, quer dizer que Deus colocou a própria existência dentro do homem. E se o homem, se a mulher é e foi e continuará sendo criado por Deus, quer dizer que você carrega a vida de Deus dentro de você. A cada respirar que você dá, é a presença de Deus que você está liberando para alguém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o que você tem liberado? Sabe por quê? Que jovens, homens e mulheres, adultos, novos ou velhos,
não conseguem crescer na sua vida? Quer saber sim ou não? Não está fazendo frio, fala mais alto para esquentar. Sim ou não? Porque se tornaram refém daquilo que deveria ter abrido mão. Deus fala, libera, deixa ir, libera o perdão. É essa a direção. Eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu sou assim, eu não mudo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gente com a vida espiritual travada, porque não estavam dispostas a abrir mão para viver um direcionamento que Deus deu. E chega o tempo que precisa ser amadurecido o homem e a mulher, e eles não conseguem. Por quê? Não abriram mão quando Deus falou para abrir. E o que nós estamos formando em nossa sociedade nos dias de hoje? Fala assim, o que, pastor? Em nome de Jesus, prega comigo, fala. Homens que até hoje são meninos, e meninas que nunca se tornaram mulheres. Que isso, pastor? É por isso, pastor Júnior, que eu não venho no culto de jovem. É por isso que eu não trago visitante. Tem hora que o senhor pega pesado demais. Irmão, Deus não pega leve em quem Ele quer investir pesado. Então por que eu vou pegar leve com vocês, se daqui de cima eu já vejo grandes empresários, homens e mulheres bem-sucedidas, pessoas sendo preparadas para uma grande evolução da sociedade? Como pegar leve com pessoas que vão fazer a diferença nessa geração, se Deus não pegou leve com Paulo, Deus não pegou leve com Pedro, Deus não pegou leve com João? Com você não vai ser diferente. O grande problema é que quando nós pegamos pesado, Antônio, as pessoas não mudam de vida, elas estão mudando a igreja. Quando nós aprendemos a abrir mão e a ouvir a repreensão, nós começamos a crescer na presença de Deus. Nós começamos a nos tornar homens e mulheres bem-sucedidas. De tanto pegarmos leve, a nossa geração tá bamba. A culpa não é só do pastor, a culpa é do pai, que mimou demais. A culpa é do avô, que deixou todo mundo Nutella. Meu Deus, pastor Júnior. Homens que hoje não pegam mais em uma enxada porque vai dar calo. E mulheres que já não ajudam mais as mães a lavar a vasilha porque vai estragar a francesinha pro final de semana. Uau! E a pergunta é: nós começamos a olhar ao nosso redor e vendo pessoas evoluírem e crescer, vendo pessoas começarem a ficar bem-sucedidas, e nos perguntamos por que eles podem e eu não? Porque a todo tempo Deus está falando, é tempo de mudar, é tempo de crescer, é tempo de evoluir, é tempo de amadurecer. Ei, se está doendo é porque eu estou no negócio. Agora se não tem dor, se está relax, está errado. Se Ele é a videira, nós somos os ramos, nós somos os frutos. Como nós iremos evoluir? Fala com o pastor assim, não, gente, vamos pegar. Sendo podado. No verso 2 vai dizer que o Pai poda para que vocês deem mais. O Pai poda para que vocês deem mais. Aí que está o problema. Hoje o pastor não pode mais falar da poda. E o nosso problema começa aqui, é que a gente olha para a poda como correção, castigo.
poda, principalmente as que Deus tem feito na sua vida, não é para te castigar, é para te fazer evoluir. Podas, pessoas, costumes que Deus tem tirado de você, não é para te envergonhar, é porque Ele te ama. E o pai, quando ama o seu filho, Deus está removendo, apesar de você não entender, aquilo que está te impedindo de crescer, de expandir, de evoluir. Mas ei, calma. Toda poda gera dor. Mas você já percebeu que quando você cresce, você também sente dores? Não é a dor da perda, é a dor do crer. Quando falamos em poda, já pensamos em perder, pensamos em retroceder, pensamos que estamos sendo diminuídos. Que isso, pastor? Está errado. Não, é isso mesmo. Espera aí, pastor Júnior, se quando Ele me poda, eu gero mais frutos, por que Ele vai me diminuir? É porque a palavra dele vai dizer que nós precisamos diminuir. Sabe por que às vezes Deus tem te diminuído alguns momentos na sua vida? Porque você se achou grande demais. E Ele falou assim: ei, você precisa diminuir para que eu cresça. E quando eu crescer, começa a acontecer o extraordinário. Por quê, pastor? Porque enquanto você for maior do que Deus e Ele menor do que você, você não vai conseguir viver aquilo que é sobrenatural. Deus não quer que você viva o natural. Deus quer levar você para ambientes celestiais, sobrenaturais, evolutivos, para que você experimente a boa, a perfeita, agradável vontade de... Se a vontade de Deus não é a minha nem a sua. Quando você compreender porque Ele tem podado coisas de você que tem doído, você vai virar para pessoas e vai olhar para o céu: peraí, eu entendi tudo, já não vive mais eu. Quando você entende que Ele está tirando, está doendo, e você está brigando, está chutando, está dando soco, tapa o pescoço, tapa, não sabe você não sabe nem com quem que você está brigando mais. Sabe o que está acontecendo isso? Ele está tirando, Ele está podando, Ele está te fazendo crescer. Aí começa a doer, você fala: não, mas eu preciso. Ele: não é você, sou eu. Eu preciso, não é você, sou eu. Diminua para que eu cresça. Quando eu aparecer na sua vida, você começa a aparecer na vida de outras pessoas. Mas não para mostrar que você é bom, mas para mostrar porque eu fiz em você. Eu fiz em você, vou fazer através de você, nos filhos de você, nos filhos dos seus filhos, na sua geração. Uou! Por isso que em Salmo 127 vai dizer que Ele nos enviará como uma flecha. Que isso, pastor? Não fala que é os filhos? Sim, isso é o que de Jesus? Isso é o que de Deus? Se você é filho, Ele vai te enviar como uma... Entenda, se Ele é o pai, você é o filho, representando a flecha, Ele está com o arco na... Porque tem como enviar uma flecha sem ter um arco? Mas entenda, Deus está com o arco na mão, enviando você como flecha. Perceba algo interessante: o arco fica na mão de Cristo, mas a flecha não fica no mesmo lugar. Não entendi ainda, pastor. Deus está te enviando a lugares que você nunca imaginou que ia chegar. Deus está te enviando em lugares que você nunca imaginou chegar.
Deus está te preparando para lugares que você nunca imaginou colocar os pés. Deus está te lapidando para pisar em locais que você vai olhar e vai falar: só tem príncipes, governador, só tem homens aqui, doutores da lei, pessoas que eu nunca imaginei que chegaria perto, mas você estará lá e não vai entender o porquê, mas é porque você é uma flecha sendo enviada. Ah, meu irmão, vai dar uma salva de palmas para Jesus aí? Acabando. Com esse tempo, só um pouquinho de retorno, bem pouco, quase nada. Sabe como você vai compreender essas situações na presença de Deus? Sabe quando você vai começar a evoluir de uma maneira gradual, sem retroceder? Porque eu acho que você já analisou que às vezes nas nossas vidas nós temos o costume de subir e descer, subir e descer. Nós subimos, evoluímos, depois nós descemos, depois nós subimos 10 degraus, descemos 4 degraus. Por quê? Falta constância. E como eu aprendo a evoluir? Como eu aprendo a ser uma flecha útil no ambiente que Deus vai me colocar e vai me inserir? Primeiro, aprendendo a lidar com as frustrações. Se você não aprender a lidar com as frustrações, você vai ser eternamente uma pessoa, fala assim, ó, frustrada. Está repreendido, não vai não. Como eu deixo de ser uma pessoa frustrada? Primeiro, aprendendo a ouvir a repreensão. Porque todas as vezes que eu sou repreendido e me frustro, é sinal que eu não tenho a maturidade suficiente para viver aquilo que Deus já tem feito. Então Deus, Ele só vai te enviar, Ele só vai te inserir em determinados ambientes quando você aprende a lidar com as frustrações. E por que eu disse que às vezes nossa sociedade está gerando homens e mulheres fracos, jovens bambos? Por quê? A maioria dos divórcios, esse estudo foi realizado em 2021, 48% dos divórcios acontecem com casais que têm crianças menores de idade. Chega lá. De 1 a cada 2 casamentos no Brasil tem terminado em divórcio. Se nós estamos falando de 1 a cada 2, a matemática é que a metade. Agora, nós não podemos achar que você não. Pode abaixar aqui, Rani. 50% das pessoas que estão casando e estão se divorciando, isso não pode ser normal. 48% dos casais que têm filhos divorciando e seus filhos sofrendo com divórcio, também não pode ser normal. E aonde entra a parte que está deixando os nossos jovens, homens e mulheres fragilizados? A ausência de paternidade, a ausência de maternidade, a ausência de pai, a ausência de mãe. Uma geração sem a figura de um pai, uma figura máscula. Mulheres sem a figura de uma mãe, para entender as situações que elas vão viver com o passar do tempo. Crianças sendo abusadas sexualmente, sem proteção de ninguém. Adolescentes se viciando em droga. E às vezes andamos na rua e nos deparamos com isso e achamos comum. Nós não fomos chamados para cuidar de pessoas capazes. Nós fomos levantados para cuidar daqueles que são incapacitados. Nós fomos chamados para cuidar daqueles que estão necessitados. Então nós temos que nos posicionar para que os
casamentos cristãos sejam bem-sucedidos, para que nós venhamos a formar homens e mulheres de sucesso para a nossa geração, não homens e mulheres que vão gravar vídeo no TikTok rebolando achando que é bonito. A nossa geração precisa de ter homens e mulheres que vão gravar vídeos sim para o TikTok, influenciando mulheres a serem bem-sucedidas, influenciando mulheres a serem bem graduadas, homens influenciando homens a como forjar seus filhos no fogo, a como forjar homens de sucesso. Esse tem que ser o tipo de relacionamento sociável do povo cristão. Aí nós estamos compartilhando o vídeo do Walk the King, the Power, the Party, the Party. Vou parar com isso, porque é uma brincadeira, e eu entendo, eu recebi muitos vídeos assim, até enviei alguns, mas sabe o que acontece? Nós estamos falando mal de nós mesmos. Nós estamos colocando com piada a nossa representatividade, não percebemos. Sabe por que você está de pé? Todos vocês são frutos da oração de alguém. Vocês são frutos. Se eu estou de pé, porque eu sou fruto da oração de alguém. Alguém se ajoelhou um dia, meu neto muda, precisa que o senhor entre na vida dele, precisa que eu faça um milagre. Antônio, olha para ele, meu Deus do céu, misericórdia, foi Deus. Fruto de oração de alguém, fruto da intercessão de alguém. Então, se Deus me permitiu estar de pé através da oração de alguém, é porque Ele precisa que eu me levante como representante dele. Só que aí que está, aonde entra a frustração e nos deixa como uma geração Nutella. Nós começamos a dar ouvido a pessoas que estão do lado exterior e nunca entenderam aquilo que nós vivemos. Aí que a gente começa a ouvir. Se seu pai foi assim, se o seu pai foi assim, certamente você também vai ser. Se ninguém da sua família mudou, como é que você vai mudar? Se ninguém chegou lá, como é que você vai chegar? Será que é só eu que já ouvi isso? Você vai ser fracassado. Seu pai é alcoólatra, você é filho sem mãe, filho do mundo. Eu te trouxe aqui, eu não a presença do Espírito Santo, mas eu estou aqui ministrando uma palavra para você, para dizer para você o seguinte: as suas frustrações não vão te impedir de viver o propósito. Sabe por quê? Porque você vai sair daqui aprendendo a lidar com estas frustrações. Pastor Júnior, eu não tive mãe, eu também não, mas nem por isso eu me tornei um vagabundo. Eu entendi que eu precisava me levantar e vencer as frustrações que eu tinha. Pastor Júnior, não, mas meu pai disse isso, meu pai também não é cristão, não é convertido, tem pouca participação afetiva na minha vida, é um bom homem, mas faltou como pai, e nem por isso eu me rebelei, nem por isso eu me tornei um bandido. Pastor Júnior, porque você não passou o que eu passei, meu irmão? Eu já esperei minha mãe chegando na escola com 4, 5 anos de idade, um bilhetinho na mão para entregar nos dias das mães, e ela não estava lá, mas tinha outras mães recebendo seus filhos. Aprenda a lidar com a frustração para que você possa crescer na presença de Deus. Pastor, mas por que Deus me permitiu viver essas situações que eu vivi? Porque você será canal e instrumento para curar outras pessoas nas frustrações que você viveu. Pessoas vão chegar para você: como você superou? Fala, irmão, eu não sei, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele me tirou de tudo que eu vivia. Frustrações vão ficar no seu passado e não vão fazer parte do seu futuro. Então pare de dar ouvido, você não vai chegar. Ei, o que aconteceu antes de você na vida dos seus pais não quer dizer e não vai definir que vai acontecer com você. O que aconteceu com você antes não tem influência na sua vida no hoje. Eis que eu sou nova criatura em Cristo. E Ezequiel 18:20 vai dizer: o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Para de carregar o fardo das frustrações da sua família, porque eles não são seus, são deles. Eu estou
estou aqui só para te dizer que você vai ser o primeiro da sua casa a romper padrões. Você vai ser o primeiro da sua família a chegar a lugares que ninguém chegou. Ei, querido, eu sou um cara simples. Hoje, eu posso dizer que meus familiares são muito bem-sucedidos. Eu estou começando a vida agora. Eu só tenho 19 anos. Só que as pessoas que olhavam para mim diziam assim: cara, meu Deus, vai dar nada. Esse cara aí é só Deus na família. Meu Deus. Eu já tive a oportunidade de estar em lugares como governadores, senadores. Eu já tive a oportunidade de estar dentro da Câmara Legislativa, com o comando central, ali onde é determinado e decidido várias coisas do nosso país. Júnior, seu pai era assim, meu irmão. Ei, meu irmão, agora eu vou ter a oportunidade de ser seu pai, então eu posso fazer tudo o que eu posso daquilo que eu tenho que fazer. Você não pode chegar lá, não. As pessoas que não chegaram não vão me impedir de chegar, porque eu sei quem eu sou, quem eu me tornei e para onde eu estou indo. E acima de tudo, eu sei que a mão que está sobre mim, ela não se cansa, ele não dorme, ele está me vigiando de dia e de noite, ele é meu sentinela. Ele falou: eu estarei com você. Ele falou: eu caminharei com você. Ele falou: eu vou te proteger. Se faltar alimento, eu vou te dar alimento. Se você sentir dor, eu vou curar suas feridas. Ei, o que eu estou querendo te dizer é: aquilo que falaram que você não podia, você pode. Você pode, você vai. Em 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer: eis que as coisas antigas se passaram, na presença de Deus tudo se fez novo. Deus tem o novo para cada um de vocês. Agora vocês entenderam por que o tema da mensagem faz tanto sentido, apesar de não fazer sentido com o tema do culto? Por quê, pastor? Primeiro, para você se conectar com o Pai, você precisa se desconectar daquilo que é terreno. Segundo, para você viver uma conexão que vai te fazer avançar com o Espírito Santo, você precisa esquecer das frustrações que você viveu. Não tem problema se você estiver passando na fornalha, você não vai ser consumido pelo fogo. E entenda, apesar de você não ver a presença sempre esteve com. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoraram o rei Nabucodonosor, não adoraram a estátua que ele criou. E a palavra de Deus vai dizer que eles foram lançados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Sim ou não, pastor? Só que quando eles foram lançados na fornalha, não tinha um quarto homem com eles. Acho que ninguém entendeu. Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, porque não quiseram, não admitiram, adoraram a estátua criada por rei Nabucodonosor. Eles são jogados na fornalha. Quantos? 3 homens. Só que quando eles são lançados lá, até os soldados que lançaram eles no fogo foram consumidos, mas eles não. Até o lançamento tinha um quarto com eles? Não. Então, o que eu chego à conclusão? Que a presença de Deus, ela se manifestou lá dentro, mas ela já estava presente do lado de... Então o que eu entendo? A presença de Deus está o tempo todo com você, e ela se manifestará nos momentos que você precisar, nas horas que você clamar, mas a presença nunca vai deixar de estar com você. A palavra diz que Ele é o ômega, o alfa, o princípio, o fim. A palavra vai dizer em João que Ele, sem antes dele, nada do que foi feito se fez. E a palavra em Gênesis também vai dizer: e Ele liberou a autoridade sobre o homem para que ele dominasse sobre todas as coisas. Fique sobre os seus pés que eu vou encerrar. Se a palavra de Deus diz que o homem domina sobre todas as coisas, se ele liberou em cima de você, do seu propósito, esse potencial de domínio, quer dizer que a partir de hoje você não é mais dominado por nada.
Se você entrou aqui com pensamentos frustrados, a partir de hoje você sairá com a mentalidade renovada. Renovação da mente. E se você estiver triste, meu amigo Shell, é quase um versículo que é dele, apesar de ser da Bíblia. Ele fala assim: trazei à memória aquilo que te dá esperança. Ou se você estiver triste, chama um amigo seu que não é crente, fala assim: ei, vamos nos alegrar porque nós estamos indo à casa do... Quando você estiver magoado, você lembrar que sua mãe te abandonou, que você não teve pai, que você está sozinho no mundo, a palavra de Deus diz: ei, sua mãe pode te abandonar, seu pai pode te abandonar, mas eu não te abandono. Quando você vê outras pessoas sendo bem-sucedidas naquilo que você queria, você começa a falar: ei Deus, eu entendi, você tem o melhor. Nem sempre o que você escolher para você vai ser o melhor para você, mas Deus sabe o que é melhor para você. Quando vier a sensação de frustração, de poda, lembre-se: se Deus está tirando é porque vai gerar algum fruto. Se Deus está tirando, se Deus está arrancando de mim, apesar de eu estar na presença, apesar de eu ter sido abandonado, parece que todos os anos da minha vida até hoje eu só passo por isso. Poda, 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 poda. Ei, no tempo certo chegará o tempo da colheita. Porque a palavra diz que existe um tempo. Se existe um tempo, é sinal que nós precisamos aguardar. E dentro desse tempo que Ele estipulou, ela também diz que você viverá o propósito. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu oro esta noite e repreendo todo o pensamento frustrado, todo o pensamento de desistência. Meu Deus, neste momento, se tem algum jovem aqui frustrado porque tudo que ele começa ele para no meio, a partir de hoje que o Senhor libere sobre ele a unção, que ele consiga finalizar tudo que ele comece. Deus, se tem algum jovem aqui, homem ou mulher, com pensamentos de desistir, com pensamentos de fracasso, com pensamentos de morte, de depressão, eu declaro, Senhor, que o Senhor enche essa pessoa do Teu Espírito, ó Pai. Ah, meu Deus, nós sabemos o quanto difícil é encarar o dia a dia, nós sabemos o quanto é difícil ser uma pessoa diferente na sociedade, mas a Tua palavra diz que aonde o Senhor age, não tem homem que possa impedir o Seu agir, Deus. Então, meu Deus, corações amargurados, que eles sejam completos novamente da Tua palavra. Pensamentos, ó Pai, do passado, que fizeram mulheres desistir de um relacionamento, de um casamento, de uma vida conjugal, que esses laços sejam renovados hoje através do Teu Espírito, ó Deus. Ah, meu Deus, aquele jovem homem que tinha sonhos e projetos de se expandir, de chegar longe, de se tornar jogador, de se tornar um grande empresário, ouviu palavras, Pai, que não chegaria, que não ia a lugar nenhum. Libera sobre ele um bálsamo e deposite nele o Seu propósito esta noite, Deus. Eu declaro, Pai, que frustrações serão exterminadas dessa igreja, que haverá aqui homens e mulheres contando testemunhos do que o Senhor fez hoje, amanhã e eternamente, Deus. Haverá aqui filhos de homens e mulheres que contarão as histórias dos seus pais com orgulho, porque eles representaram o reino com vigor. Então, Deus, amadureça essa noite cada homem e mulher que entrou nessa igreja, apesar do frio, apesar do cansaço, apesar da tribulação, apesar da dificuldade, e deposite sobre eles a esperança que grandes projetos estão por vir, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você.
Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.